Graças a Deus. Aleluia. João capítulo 3, versículo 1. Você está lá comigo? Amém? Hoje é a segunda mensagem da nossa série Back to the Basics, ou de volta ao básico. Vamos voltar a refletir um pouco nesse texto. Diz assim a palavra do Senhor: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga essa frase comigo, diga: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito forte essa afirmação, nós vamos trabalhar ela um pouquinho hoje. Versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Note que ele disse duas coisas distintas. Versículo 3 ele diz: quem não nascer de novo não pode ver o reino. E no versículo 4 aqui, 5 ele diz: quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, versículo 6. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Diga para quem está do seu lado e diga: não te impressiones se eu te disser, você tem que nascer de novo. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai Celestial, nós louvamos a Ti, te agradecemos, ó Pai, por essa atmosfera tão maravilhosa, da Tua presença, que paira sobre nós. Continue, ó Pai, que o Teu Espírito continue se movendo com liberdade no nosso meio, ministra nos nossos corações, e aplica esta palavra em nós, ó Pai, que possamos entendê-la, praticá-la, sermos edificados, corrigidos, encorajados, ó Pai, através dela, em nome de Jesus. Nesta manhã dizemos a Ti, Senhor Deus, fala livremente, porque a Tua igreja tem ouvidos para ouvir, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Graças a Deus. Se assente. À medida que você estiver se assentando, vira aí para a pessoa mais bonita que está do seu lado e me ajude a compartilhar o meu tema de hoje. Diga assim: hoje vamos falar sobre o abandono do eu. Isso, o abandono do eu. Maravilha. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O abandono do eu. Nós temos, na semana passada nós começamos este assunto novo, chamado Back to the Basics, em inglês, né? Tem alguém, meu telefone atrapalhando a mensagem, vê só, o telefone do pastor atrapalha a mensagem, que terrível, que terrível. Pega o seu telefone aí, manda uma mensagem de texto para todo mundo no seu contato, digo: não me atrapalha agora não, que eu estou ouvindo a palavra. Ai, Jesus, misericórdia. Nós começamos na semana passada esse assunto novo chamado Back to the Basics, em inglês, ou de volta ao básico, né? De volta ao que é fundamental, as verdades espirituais fundamentais. Estamos falando um pouco a respeito disso, e na semana passada nós abordamos esse mesmo texto, para introduzir essa série, falando um pouco sobre performance versus identidade. E eu quero apenas, de uma forma bem rápida, dar um resumo básico do que falamos na semana passada e continuarmos neste veio, para que você entenda bem qual é o propósito desta série de reflexões e como eu creio que Deus pode te edificar através deste assunto. Nós temos uma tendência muito perigosa como pessoas de desvalorizar tudo que é elementar, fundamental, aquilo que é básico, e supervalorizar as coisas que são complexas, entre aspas, ou mais profundas, ou específicas a respeito de um assunto ou outro. Mas existe um perigo muito grande com isso, que é quando as verdades elementares não são bem entendidas e praticadas, a gente corre o risco de se tornar apenas técnico nas coisas mais profundas e nunca sermos frutíferos verdadeiramente. Quem está me entendendo, diga amém.
Ok? Eu vou dar um exemplo para você. Na semana passada, eu falei aqui no culto a respeito de uma das realizações mais fantásticas que nós tivemos como família na semana retrasada. Uma das realizações mais fenomenais que nós tivemos, que foi a graduação do meu filho mais velho, o Noah, que graduou do pré-kindergarten e começou a estudar o kindergarten. Meu Deus, como eu estou um pai orgulhoso. Meu menino está forte, está potente, meu menino está podendo tudo. Ele agora não está mais no pré-jardim de infância, agora ele já é jardim de infância. Como diz aquela canção, aquele hino, né? Respeita o moço, respeita ele porque ele está crescendo firme. E ele, na cerimônia lá de graduação, a gente vendo e tudo e tal, pelo Zoom, e se divertindo, e tudo aquele monte de pai bobo sorrindo na tela do Zoom lá, todo mundo orgulhoso dos seus filhos, não sabendo eles que o meu filho é o mais bonito de todos, tadinhos. Mas enfim, a gente percebe que aquilo que o Noah está aprendendo agora, nessa área, nessa série, digamos assim, nessa fase do seu desenvolvimento intelectual, ele está aprendendo as coisas básicas, né? Ele está aprendendo números básicos, ele está aprendendo a ler, está aprendendo letras, está aprendendo as coisas mais básicas. A gente tem a tendência de desvalorizar esse nível de aprendizado, porque nós já passamos por ele. Porque a gente já sabe que cadeira é cadeira, a gente já sabe como escreve a palavra flor, ou o que quer que seja, a gente já sabe que 1 mais 1 é 2, é 2, né? Que 1 mais 1 é 2, que 2 mais 2 é 4, a gente já sabe dessas coisas, e a gente tem a tendência de desvalorizar essas verdades aprendidas, e supervalorizar as coisas complexas, as coisas que a gente precisa de muito tempo para aprender. Porém, se nós desvalorizarmos as coisas elementares, nós não teremos condições de exercer as mais complexas. Quem está me entendendo? Né? Independentemente do que o Noah queira fazer quando ele crescer e se tornar um profissional né, competente na área que ele escolher, ele vai precisar saber quais são os números básicos, ele vai precisar fazer a aritmética básica, ele vai precisar saber a ler, ele vai precisar saber escrever, ele tem que saber as coisas elementares para que em cima dessas coisas elementares ele edifique uma estrutura de conhecimento robusto. Quem está me entendendo? Amém? Da mesma forma é a nossa caminhada espiritual. A fundação, portanto, é o aspecto mais importante de qualquer desenvolvimento. Se você estiver tomando nota, anota essa frase, diga: a fundação é o aspecto mais importante em qualquer desenvolvimento. Num prédio, por exemplo, se você está na sua casa, sentado no sofá da sua sala, curtindo, talvez você tenha uma vista bonita, talvez você tenha uma televisão grande, assistindo o jogo do Flamengo, o Flamengo abençoado, joga hoje 3 horas da tarde, acompanhe, não perca a oportunidade de você ser abençoado essa tarde. Oh, maravilha, maravilha, ei, Jesus! Você está na sala da sua casa, desfrutando dos seus maravilhosos móveis, talvez você tenha uma boa pintura em algum lugar, que você gosta, você está ali, em momento algum, eu garanto isso para você, em momento algum, você está apreciando a fundação da sua casa. Quem aqui já foi alugar uma casa, ou comprar uma casa, se bem que comprar uma casa a gente faz, mas alugar uma casa que você olha em volta, você pergunta: meu Deus, e a fundação? A fundação. Quem presta atenção? Você presta atenção na cor da parede, você presta atenção na qualidade dos móveis, você presta atenção em como está um countertop, se é granito, se tem mármore no banheiro, você presta atenção nas coisas que estão saltando aos olhos, mas a fundação normalmente nós não prestamos atenção. Ainda assim, a fundação é o aspecto mais importante daquele edifício. Porque se não tiver uma fundação sadia, uma fundação sólida e robusta, nada que tiver por cima vai ser sustentado. Não adianta a cor que está na parede se a fundação está ruindo. Não adianta saber qual é o tipo de pintura que está pendurado na parede se a fundação está apodrecendo. E o que acontece muitas vezes conosco é que nós estamos enfeitando bastante edifícios espirituais que estão rotos na sua fundação. O que acontece muito frequentemente conosco, não apenas no mundo espiritual, mas em todas as áreas da vida, estamos enfeitando bastante casamentos cuja fundação está apodrecendo, estamos enfeitando bastante empresas ou vida financeira que está com a sua fundação variante,
Estamos enfeitando coisas cuja fundação precisa de investimento. E essa palavra, back to the basics, de volta ao básico, ao elementar, ao fundamental, tem a ver com o investimento naquilo que é o fundamento da base do nosso desenvolvimento de fé. Quem está me entendendo, diga amém. Então nós, ao falar sobre isso, nada mais próprio do que abordar essa interação entre Jesus e Nicodemos. Porque Nicodemos está chegando para Jesus, e se você quiser ouvir a mensagem da semana passada, eu acho que você pode ser abençoado com ela também. Vai lá no canal do YouTube, volta nos arquivos, que você vai encontrar a mensagem da semana passada, que eu introduzi essa interação. Mas quando Jesus começa a interagir com Nicodemos, Nicodemos chega para Jesus, como se ele quisesse saber coisas mais profundas espirituais. Nicodemos, é interessante essa interação, porque Nicodemos, a meu ver, na minha interpretação, ele se julgava pronto para ser conhecedor e experimentar coisas mais profundas do Senhor. Até porque ele tinha um certo status, Nicodemos tinha nome, Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era líder da elite religiosa judaica, em uma sociedade que valorizava essa posição muito além daquilo que hoje nós conseguimos imaginar. Então Nicodemos, ele era uma pessoa que ocupava uma posição de privilégio, e ele chega para Jesus, na minha interpretação, com o intuito de receber conhecimentos profundos a respeito de coisas que ele tinha curiosidade de saber. Mas quando ele chega para Jesus, deixa na tela para mim, fazendo favor, o versículo 2, João 3:2, por favor. Aí atrás, no computador, por favor. Nicodemos chega para Jesus então, e ele, versículo 2, por favor, rapidamente. Nicodemos chega para Jesus, e ele diz para Jesus o seguinte, ele diz, a gente sabe que o Senhor é mestre vindo de Deus. O Senhor é mestre vindo de Deus. Aí o porquê que me deixa interessado, olha aqui. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. É interessante, como que você sabe a qualidade de um mestre, de um professor? É pelo que você aprende com ele. Mas não foi isso que Nicodemos disse. Nicodemos disse, eu sei que você é um professor fantástico. Mas por quê? Por causa das coisas maravilhosas que você faz. O certo seria dizer, eu sei que tu és um mestre vindo de Deus, porque eu nunca aprendi tanto como eu aprendi contigo. Essa seria a lógica normal. Vocês estão me entendendo? Ele não, o foco dele estava na coisa errada, foi isso que falamos na semana passada. O foco dele estava posicionado na área errada. Aí ele diz para Jesus isso, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece que a resposta de Jesus não tinha nada a ver com o comentário de Nicodemos. Você não acha isso interessante? Não é pelo menos curioso? Quando eu estava lendo isso aqui, eu já li isso trocentas vezes, mas novamente, passando por tudo isso, eu percebi que o foco mal colocado de Nicodemos nos mostra uma foto do que acontece conosco quando o nosso foco está mal colocado. Será que estamos prestando atenção nas coisas certas? Nicodemos estava com o foco nas obras que Jesus produzia. Jesus estava com o foco na identidade de Nicodemos, que precisava ser mudada. Por quê? Porque o Evangelho, fundamentalmente, o Evangelho não é uma mensagem que prioriza a transformação da sua circunstância. Isso daí eu acho que foi complicado, porque eu acho que você não esperava ouvir isso. Porque o que todo mundo quer ouvir é que Deus vai fazer um milagre, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer, vai acontecer, Deus vai te deixar perplexo, Deus vai te deixar de boca aberta, porque o que Deus vai fazer vai ser fantástico. Ele pode fazer tudo isso, é tudo maravilhoso, e a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas hoje eu quero lembrar você o seguinte, que o propósito primário do Evangelho não é necessariamente mudar as suas circunstâncias. Porque se Deus mudar as suas circunstâncias, mas você permanecer o mesmo, é só uma questão de tempo, até que você volte a se colocar nas circunstâncias similares.
Então, qual é o propósito primário do Evangelho? O propósito primário do Evangelho é mudar o ser. O ser. O resto vai se alinhar a quem você se tornar diante de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então, por exemplo, eu tenho uma certa ressalva com uma mensagem do Evangelho que prioriza aquilo que se faz. Eu quero instalar no seu coração hoje, eu quero ministrar ao seu coração hoje, a importância de colocar quem você é diante de Deus. Não o que você faz ou deixa de fazer, mas quem você é, o seu ser. E abrir mão do eu é o passo inicial para uma vida verdadeiramente transformadora. Quem está me entendendo, diga amém. Ok, então vamos abordar isso daqui rapidinho, porque hoje o meu tempo realmente está bem curto, e eu estou sentindo que você está com fome, estou sentindo que você não quer sair daqui tarde hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero observar com você hoje é como Jesus responde uma pergunta que não foi feita. Jesus responde uma pergunta que não foi feita. Olha que interessante, vamos ver de novo a ligação da afirmação de Nicodemos e a resposta de Jesus. Vamos ver, versículo 2. Este, sendo Nicodemos, foi ter com Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Maravilha. Qual a resposta lógica aqui? Seria, Nicodemos, obrigado, rapaz, e também não é assim, e tudo e tal, mas você sabe, a luta, a dificuldade, a correria. A correria, você sabe como é que é a correria, o busy, estamos aí na atividade. Se fosse você, com certeza, a resposta seria mais ou menos essa. Não, Jesus vira com Nicodemos, sem rodeio, sem nada. Você vê ponto de interrogação aqui, em algum lugar? Não, tem ponto de interrogação em lugar nenhum. Versículo 3, por favor. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu o quê, se ele não perguntou nada? Respondeu o quê, se ele não perguntou nada? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Oi, Jesus, mas eu não perguntei isso. Pois é, esse é o começo da interação de Jesus com Nicodemos. Jesus responde uma pergunta que não foi feita. Isso aqui para mim é fantástico, sabe por quê? Porque a primeira vez que eu li, quando eu estava estudando essas semanas atrás, eu comecei a me questionar a respeito, dizendo, nossa, mas Jesus não faz sentido nenhum, porque quem começa a conversa é Nicodemos. O lógico seria Jesus caminhar no mesmo veio que Nicodemos abriu. Vamos entrar no seu assunto então, Nicodemos. Jesus ignora o que Nicodemos disse e começa uma nova conversa, parece. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está entendendo? Aí, o Espírito Santo de Deus sussurrou no meu coração e disse assim, se em qualquer momento da sua vida, o que eu falar não fizer sentido, quem está errado é você. Vira para quem está do seu lado e diga assim, se em qualquer momento, Deus falar com você e não fazer sentido, foi você que fez a pergunta errada. No primeiro culto eu contei essa história. Hoje, eu vou tentar falar ela, mas um pouquinho mais rápido, porque eu acho que eu demorei demais no primeiro culto hoje. Tem um filme do Will Smith, de uns 10, 12 anos atrás, chamado I, Robot. Não sei se tem a tradução dele em português, não sei como é que é o nome. Mas em inglês chama I, Robot. E é basicamente uma civilização futura, aqui na Terra, que eles fazem uns robôs. Você sabe o nome? Eu Robô, é verdade, faz sentido. Eu Robô. Se você quiser assistir o filme, tampa os seus ouvidos, porque eu vou estragar o filme todo para você nos próximos 32 segundos. Então, esse filme está numa civilização futura, eles têm uns robôs muito inteligentes e tudo, que passam a ter sentimentos humanos e tudo e tal, mas são máquinas. E nessa civilização, o cara que idealizou esses robôs, ele morre, de repente.
e tudo indica que parece que ele tentou contra a própria vida e morreu. O personagem de Will Smith é um detetive que está investigando a morte desse cara. E o Will Smith, o personagem dele, tem a suspeita de que ele não havia tentado contra a própria vida, mas que ele havia sido, alguém tinha assassinado. E começa a investigação e tudo e tal, a coisa vai. O filme é bem interessante, até legal. Só que o que é interessante é o seguinte, é como a tecnologia desse filme é muito avançada, o cara, antes de morrer, deixou uma gravação num holograma. E o detetive pegava aquilo, acionava o holograma, aparecia a imagem do cara, e aquilo tudo era gravado no holograma, mas o cara interagia com o personagem do Will Smith. Aí eles conversavam e tudo e tal, e aí em algum momento do filme, o Will Smith fazia uma pergunta para o holograma, e o holograma dizia assim: as minhas respostas são limitadas, você não está fazendo a pergunta certa. Aí ele ficava encucado com aquilo, porque era só um holograma, eram todas as gravações. Ele ficava encucado com aquilo e tudo e tal. Aí, um outro momento do filme, ele acionava o holograma de novo, aparecia o cara, eles batiam um papo e tudo e tal. E daqui a pouco ele fazia uma pergunta, aí o cara respondia: ó, as minhas respostas são limitadas, você não está fazendo a pergunta certa. E aquilo vai no filme inteiro, chega no fim do filme, ele aciona o holograma de novo, e aí faz uma pergunta para o cara, e o cara vira para ele e fala: agora sim, detetive, você fez a pergunta certa. Agora você destravou um outro nível de respostas aqui na minha programação. Quem está entendendo? Amém. Ok. Então, você quer adicionar alguma coisa? Você levantou, achei que você ia falar alguma coisa. Pode falar. Aqui pode falar, pode falar. Vamos lá, então. Qual o ponto da minha ilustração? É que, às vezes, Deus fala algo para nós que de bate-pronto não faz sentido. E a gente julga que Deus está equivocado na sua resposta. Mas na verdade não é. Na verdade, nós não estamos fazendo as perguntas certas. Porque entenda o seguinte: Deus nunca responde perguntas erradas. Ainda que a pergunta seja errada, Ele vai responder a pergunta certa. Quem está entendendo? Então eu te digo uma coisa: na sua trajetória, tem alguma coisa que não faz muito sentido? Ih, pastor Diego, você tem cadeira aí? Senta, porque eu quero te contar. Tem muita coisa que não faz sentido, pastor Diego. Não faz sentido isso, não faz sentido aquilo que eu sofri não faz sentido, a minha decepção macular não faz sentido, anos atrás, isso e aquilo aconteceu não faz sentido. Pastor, nem na família que eu nasci faz muito sentido. Na minha vida tem tanta coisa que não faz sentido. Eu quero dizer para você uma coisa: se tem alguma coisa que não faz sentido na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, pode ser um sinal de que você está fazendo a pergunta errada e Deus está respondendo a pergunta que deve ser feita. A jornada da vida, na verdade, é encontrar sabedoria no Senhor para começar a fazer as perguntas certas. E às vezes a gente gasta uma vida inteira fazendo as perguntas erradas para Deus. Vive a vida frustrado porque as respostas de Deus aparentam não fazer sentido. Mas na verdade o que não faz sentido são as nossas perguntas. Será que nós estamos com foco na coisa certa? Será que nós estamos questionando as coisas certas nas nossas vidas? Ou será que os nossos questionamentos partem do pressuposto que os nossos passos todos foram bem dados? Hello? Jesus responde perguntas que não foram feitas. O que Jesus está respondendo na sua vida nesse exato momento? Quais são as coisas que Deus tem feito, promovido na sua vida? Coisas talvez que você interpreta como tribulações. Ele enviou como resposta de edificação. Hello? Ainda sobre o aspecto da fundação, me veio um pensamento essa semana. Estava conversando com uma pessoa e me veio esse pensamento essa semana, eu queria compartilhar ele com vocês. A fundação de um prédio determina
se o peso que vai vir sobre ela vai ser edificação ou vai ser o motivo dele ter o seu colapso. A diferença não é o peso, a diferença não é nada, a diferença é a força da fundação. Se as coisas básicas do desenvolvimento da sua fé estiverem fundamentadas em Cristo, o que tiver de pressão em cima vai servir para a sua edificação. Agora, se a sua fundação não estiver sólida em Cristo, a mesma pressão que edifica vai ser o motivo do seu colapso. O problema não é o peso, o problema é a fundação. Existem pessoas que Deus está querendo edificar para ser verdadeiros arranha-céus. Mas você tem fundação de chalé. Para quem trabalha na construção civil sabe, dependendo do que você for fazer na casa, você tem que colocar Elve e Elbim, você tem que reforçar a estrutura da casa, você tem que fazer adaptações na fundação da casa para ela suportar o peso, porque senão o que deveria ser edificação se torna desastre. É o mesmo peso. O que muda é a fundação. E era o que Jesus estava ministrando para Nicodemos nesse momento. Nicodemos faz um comentário e Jesus responde um negócio que aparentemente não tem nada a ver. Mas, na verdade, a resposta de Jesus estava guiando Nicodemos para que ele descobrisse o que verdadeiramente ele tinha que indagar do Senhor. Eu me lembro uma vez, no comecinho do meu ministério, eu estava numa conferência de altíssimo nível de líderes, no Texas, eu acho, na Flórida, não sei. Uma conferência assim com talvez uns 800 ou 900 pastores, só pastores líderes, conferência de altíssimo nível. E um dos ministrantes dessa conferência convidou um número seleto de pessoas para almoçar junto, naquele dia. E eu fui um dos selecionados, era tipo um sorteio, não é porque eu sou muito importante, não, foi um sorteio. Não é por causa dos meus olhos verdes, do meu cabelo liso, não. Foi um sorteio e aconteceu do meu nome ser sorteado e eu fui convidado para almoçar junto com essas pessoas. São pessoas assim, pastores de igrejas de 20, 30 mil membros, pessoas muito bem conceituadas no ramo da liderança eclesiástica. E eu sentado ali com aquele monte de monstro do meu lado, eu sentado naquela mesa, tentando fazer o máximo para nem mastigar alto, para ninguém olhar para mim. E aí, esse cara, compartilhando, conversando, comendo, compartilhando, conversando, comendo, compartilhando, conversando, comendo. E aí, aquela conversa, aquele bate-papo durou umas 2 horas. No meio, depois todo mundo terminou de comer e tudo e tal, aí ele foi na mesa, devia ter umas 40 pessoas nesse almoço. Na mesa ele foi passando um por um para fazer uma pergunta, um comentário. Um por um. E aí, eu estava mais ou menos na metade da mesa, mas chegou num camarada, ele já tinha passado por uns 10 assim, chegou num camarada que ele foi fazer a pergunta dele, ele ficou gaguejando. Aí, o palestrante interrompeu ele e falou assim, it's okay se você ainda não sabe o que perguntar, não desperdiça a sua chance, eu volto para você depois. Aquilo me impactou tanto, porque a gente às vezes acha que a gente deve interagir com Deus e perguntar para Deus a respeito de tudo aquilo que aparentemente nos incomoda. Mas fazer a pergunta certa é mais da metade do caminho. Lembre de uma coisa, meu irmão, se em qualquer momento da sua caminhada você estiver vivendo por alguma coisa que não faz sentido para você, você não consegue reconciliar aquilo com os seus próprios planos, lembre-se, Deus nunca responde perguntas erradas.
Diga isso para quem está do seu lado. Diga, Deus nunca responde perguntas erradas. Jesus veio então, compartilhando com Nicodemos. E aí Jesus deixa bem claro. Ele diz, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui eu quero compartilhar mais uma verdade contigo e a gente já vai encerrar. Que é o seguinte, o que Jesus determina como a prioridade maior da mensagem do Evangelho. Que é o novo nascimento. O novo nascimento. Isso parece ser elementar, pastor Diego, isso é muito básico, É básico, mas a gente, se não tomar cuidado, a gente não vive como se fosse a verdade. E eu quero mostrar para você por que isso é tão poderoso, por que isso é tão importante. Porque, na verdade, o novo nascimento, ele abre a porta para uma experiência espiritual genuína. Qualquer experiência espiritual que não comece com o novo nascimento é puramente religião. Isso é muito importante saber, por quê? Porque nós temos a tendência de buscar outras coisas e não o que é prioritário. Jesus está dizendo o seguinte, a mensagem que eu vim trazer, ela tem um propósito primário, é promover novo nascimento. Ah, Jesus, mas e o meu casamento? Começa com o novo nascimento. Jesus, mas e as minhas finanças? Começa com o novo nascimento. Jesus, mas e a minha depressão? Começa com o novo nascimento. Jesus, mas e as minhas decepções? E o fulano que não me perdoou? Começa com o novo nascimento. Tudo começa com o novo nascimento. Porque o novo nascimento abre a porta para uma experiência espiritual verdadeiramente frutífera. Existem pessoas que pensam que vir à igreja é equivalente a ter uma vida espiritual. Não é. Não é. Eu digo para você que grande parte das pessoas que religiosamente vão à igreja não tem uma vida espiritual. São pessoas que são adeptos a práticas religiosas, mas não vida espiritual. Vida espiritual é novo. Você tem que me ajudar. Eu acho, pela sua cara, você tomou um café da manhã bruto hoje cedo. Então vamos lá comigo, vamos lá. Novo nascimento. Tudo começa aí. Tudo começa aí. Eu pergunto para você, qual o propósito de estarmos aqui juntos hoje? As mensagens que pregamos, as músicas que cantamos, a interação que temos uns com os outros no nosso relacionamento diário. Qual é o propósito de todas essas coisas? O propósito é promover novo nascimento. Novo nascimento. Tudo começa a partir daí. Por quê, pastor Diego? Ainda bem que você perguntou, porque eu estudei essa semana só para responder essa pergunta. Jesus disse o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois do versículo 5, não pode entrar no reino de Deus. Por que isso é tão importante? Porque o novo nascimento é necessário para experimentar de fato o reino de Deus. Essa palavra ver, no versículo 3, ela vem do grego eido ou oida. Eido ou oida. É a palavra grega que significa, presta atenção como que o significado dela é abrangente, é amplo. Significa perceber com os sentidos. Notar, discernir, descobrir, observar com atenção, experimentar
algo em determinado estado ou condição. Ou seja, não é só ver com os olhos, tem a ver com toda uma experiência de descobrimento e de participação. Então o que ele está dizendo é o seguinte: quem não nascer de novo, não tem como experimentar e participar do reino de Deus. Por que isso é tão vital? Por quê? Porque o reino de Deus, se você estiver tomando nota, anota isso. O reino de Deus é o ecossistema divino providenciado por Deus para a nossa frutificação máxima. O ecossistema divino providenciado por Deus para a nossa frutificação máxima. Você quer ser a melhor versão possível de você? Ainda bem, graças a Deus por vocês três. Você quer ser a melhor versão possível de você mesmo? Sim. Então você precisa estar inserido no reino. Porque o reino é esse ecossistema. O reino é esse habitat espiritual que destrava a nossa frutificação. Quem está me entendendo? Amém. Aí ele diz o seguinte: se você quer essa vida de frutificação, você precisa nascer de novo, porque quem não nasce de novo não experimenta esse habitat. Já estou terminando, fica comigo mais um pouquinho só. Então, ou seja, nascer de novo é o que traz verdadeiro significado para todas as disciplinas espirituais. Nós vamos nas próximas semanas falar sobre coisas básicas da espiritualidade. Nós vamos falar sobre o que é a fé, vamos falar sobre a importância da oração, vamos falar sobre adoração, o que é adoração, nós vamos falar sobre jejum, nós vamos falar sobre coisas básicas. Só que nenhuma dessas coisas fazem sentido fora do reino. Você está entendendo? Existem coisas que, humanamente falando, não fazem sentido. Por exemplo, a lei da semeadura, espiritualmente, é um negócio que não faz muito sentido para nós, humanamente falando. Porque qual é a forma mais lógica de você acumular riqueza? É você reter recurso. Pois é, o princípio do reino de Deus é diferente. Se você deseja prosperar, você compartilha recurso. Não faz sentido, a matemática não faz sentido. Mas não faz sentido porque não estamos no reino. Perdão, por exemplo. Perdão é uma coisa fantástica. Por quê? Por que eu perdoaria alguém que nem perdão me pediu? Não faz sentido. Eu vou reter o perdão, porque eu quero punir a pessoa que me feriu. Não vou liberar perdão. Pois é, humanamente falando, é assim que funciona. Agora, espiritualmente falando, não faz sentido, porque quem é ferido é quem retém o perdão. São disciplinas espirituais que fazem sentido no habitat certo. Você está me entendendo? Por exemplo, o oceano é o habitat dos peixes. Existem coisas que fazem sentido no habitat dos peixes, no oceano, que não faz sentido fora de lá. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? São leis diferentes que regem aquele habitat. Da mesma forma é o reino de Deus. Da mesma forma é o reino de Deus. E se desejamos experimentar essas verdades, nós precisamos nascer de novo. Olha só como que a coisa é básica. Por exemplo, em Mateus 6,33 ou 5,33, Jesus, no Sermão da Montanha, Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Como que eu vou buscar o reino de Deus se eu nem ver consigo? Ou seja, é necessário nascer de novo. Para quê? Para que eu possa reconhecer, identificar, discernir o que é o reino de Deus, para que então eu possa me empenhar a buscá-lo. Você está me entendendo? A própria oração que Jesus ensinou aos seus discípulos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu
venha a nós o teu reino. Como que eu posso pedir para que o reino dele venha a mim? Como que eu posso pedir para que a vontade dele seja feita ao invés da minha? Sendo que eu ainda não reconheço qual é essa vontade. Quem está me acompanhando? Então diga comigo, necessário é nascer de novo. Necessário. Necessário. Então, com isso eu termino dizendo o seguinte: o que significa nascer de novo? Nascer de novo significa o abandono do eu. Nascer de novo é o seguinte: nascer de novo significa abrir mão do eu para se tornar quem Deus quer que eu seja. E esse é o problema. Muitos que frequentam as igrejas por aí, apesar de estarem na igreja, não têm uma experiência espiritual verdadeira e frutífera, porque está retendo muito de si mesmo. Porque nascer de novo significa o quê? Reaprender tudo. Significa novo desenvolvimento. Significa ser moldado novamente. Significa ajustes na minha personalidade, a forma como eu percebo as minhas emoções. Significa passar todas as minhas práticas e os meus hábitos por um filtro da palavra de Deus. Só que o problema é que muitos de nós estamos muito dispostos a deixar que Deus mexa em algumas áreas, mas em todas não. Então Jesus faz o seguinte: qual é o propósito do Evangelho? O propósito do Evangelho é novo nascimento. Novo nascimento. Isso significa o quê? Significa que você tem que abrir mão do seu eu. Quais são as coisas que te definem hoje? Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa que estava compartilhando comigo uma experiência, e eu discerni naquela experiência que Deus estava tentando ensinar alguma coisa para aquela pessoa. E aí a pessoa contando para mim, dizendo: ah, pastor, e tudo e tal, e fulano disse isso e aquilo, e eu, pastor, eu não levo desaforo para casa. Eu peguei e falei isso. Aí eu peguei e falei assim: mas houve aqui um negócio. Deus ia querer que você falasse isso e aquilo. Aí a pessoa virou para mim e falou bem assim: ah, pastor, mas isso aí não sou eu. Aí o Espírito Santo de Deus veio e imediatamente falou no meu coração a palavra que deveria falar para ele. Mas deveria ser. Deveria ser. Um dos maiores problemas do porquê nós estamos agarrados em práticas religiosas intermináveis e não frutificamos espiritualmente, é porque nós estamos retendo demais de nós mesmos. Eu estou segurando muito de mim, em mim mesmo. Segurando muitos medos, muitas mágoas, muitos sentimentos, afinal de contas, eu creio que Deus é Deus ou não? Se Ele é Deus, então eu submeto, Senhor, tudo que eu imagino que me define, toma tudo para o Senhor. Porque você sabe qual é o resultado maior do novo nascimento? É quando nós não nos definimos em nós mesmos mais. É quando eu me defino em Cristo. Ser discípulo de Cristo é isso. Ah, pastor Diego, mas aí eu tô me perdendo nesse negócio. Que perfeito. Que maravilha. O propósito do Evangelho é que à medida que você vai amadurecendo em Cristo, quando as pessoas olharem para você, elas não verão mais você, elas verão Cristo em você. E não tem Evangelho verdadeiro, se ele não eventualmente te levar a ser mais e mais como Cristo. Diga comigo, o abandono do eu. Você pode se colocar em pé, eu já terminei.
Eu quero apenas ler contigo 3, 4 textos rapidamente. 1 Pedro 1, 23, que fala sobre como o novo nascimento se dá, como ele acontece. Tendo renascido melhor, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pelo quê? Pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Por isso que eu tenho cuidado de quando eu estou ministrando para você, eu me entusiasmo e tudo, eu gosto de celebrar, eu gosto de vez em quando brincar e tudo e tal, eu gosto desse ambiente de descontração, eu gosto de um ambiente intenso na fala, porque eu sou apaixonado pelo que eu estou falando. Mas eu preciso caminhar uma linha tênue, porque eu não quero mexer apenas com as suas emoções. Eu quero lançar uma verdade fundamental no seu espírito, no seu coração. Porque o que transforma não é a minha fala. Não é a minha fala. O que transforma não sou eu. O que transforma é a palavra de Deus. Então, se eu falar e não te der palavra de Deus, você gastou seu tempo à toa. Você só veio para ouvir Diego. E, francamente, não vale a pena não. Diga-me, palavra de Deus. Busque pela palavra de Deus. Busque por relacionamentos que te edifiquem através da palavra. Se você tem amigo demais, que fala besteira demais, se afaste. Procure alguém que te semeie palavra. Come on, somebody. Eu não estou falando de ficar caminhando com Bíblia debaixo do braço o tempo inteiro, com caixinha de promessa, puxando promessa o dia inteiro. Não. Eu estou falando de um viver que comunica Deus. Oh, Jesus. Tem alguém sendo abençoado aí, amém? Eu estou sem tempo, vamos avançar. Segundo lugar, o que recebemos após o novo nascimento? A natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes de quê? Da natureza divina. Oh, meu Deus do céu. Como, Pedro? Explica, Pedro. Escapando da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ele está dizendo o seguinte, uma vez que você se rende e cede o eu, você recebe natureza divina. Você já disse já passou por alguma situação que você pegou e disse assim, se fosse eu uns 5 anos atrás, o pau quebrava. Você já, hello, não adianta você se esconder não, estou vendo você onde você está. Se fosse uns 2 anos atrás, sorte sua, rapaz, se fosse uns 2 anos atrás, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso é natureza divina, se infiltrando na sua. As pessoas não conseguem compreender isso. À medida que a natureza divina vai assumindo o nosso ser, a gente passa a desejar coisas diferentes, a ansiar por coisas diferentes. Vira para quem está do seu lado e diga, um processo. Terceiro lugar, apetite. Olha aí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Não. Apetite. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Versículos 2 e 3. Desejai como meninos recém-nascidos. Mas por que recém-nascidos? Porque nasceu de... Meu querido, você nasceu de novo, você tem que aprender a falar de novo. Você tem que aprender a andar de novo. Você tem que... O Joshua está aí. O Joshua é o meu mais novo. Anda parecendo parece que a qualquer momento ele vai cair. A forma dele andar é essa. Está aprendendo agora. Ele põe o peso do corpo para frente e... Está aprendendo agora. É assim, daqui uns dias, você fica esperto. Daqui uns dias ele vai estar jogando bola igual o pai dele, dando balão, chapéu em todo mundo. Será? Está difícil. Está difícil. Mas é agora que ele está aprendendo.
recém-nascido, menino recém-nascido, aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo as coisas básicas, aprendendo, desenvolvendo nova personalidade. É tudo novo. E eu não estou dizendo que você deixa de ser quem é no sentido da alma. Você não esquece das suas experiências, você não tem amnésia. Tem gente que está na igreja, Marcos, há 30 anos. Se começar a tocar um sol para contrariar aí, Mas por quê? Porque você não teve amnésia. Pode na igreja? Pode? Acho que não pode não, né? Pode não. Você não teve amnésia. Você foi só transformado. O novo nascimento tem a ver com o espírito. Tem a ver com o que se deseja. Aí olha o que ele diz. Desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de pôr ele crescerdes para a salvação. Ai, se é que já provastes que o Senhor Ele é bom. Então ele está dizendo o seguinte, depois de nascer de novo, comece a desejar as coisas novas. E por último, já acabei. Capítulo 1, versículo 3 de 1 Pedro. 1 Pedro 1, 3. Uma nova esperança. Veja só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou. Regenerou é gerar de novo. Para uma viva esperança. Diga, uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, nascer de novo significa abandonar o seu passado e assumir uma nova esperança. Eu pergunto para você, o que está para trás? O que está para trás? São coisas traumáticas, trágicas? Coisas que você se arrepende de ter feito, de ter dito, coisas que você não quer mais revisitar? Pois é, deixe de contemplar o que está para trás e passe a contemplar o que Deus colocou adiante de você. Uma nova esperança. Dê um high five em 3 pessoas à sua volta e diga, Deus tem para você uma nova esperança. Come on, somebody. Ministra na vida de alguém nesse momento, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Segura na mão de quem está próximo de você, vamos orar ao Senhor. E eu quero dizer para você o seguinte, após o fim, após eu orar por você, se você deseja receber uma oração da parte do Senhor, pastora Fernanda, pastor Ronan, o evangelista Geraldo, eles estarão aqui à frente orando por você, pastor Rony está aí? Pastor Rony, eles vão estar aqui à frente orando por você, sai do seu lugar, vem aqui receber uma oração. Se você hoje deseja tomar uma decisão e dizer, eu quero ter essa experiência de novo nascimento, talvez você frequente a igreja há 30, 40 anos, mas hoje você quer render o seu eu, abra mão do seu eu, e seja quem Deus te criou para ser, em nome de Jesus. Os obreiros vão estar aqui à frente, pode vir, meus irmãos, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, pela ministração da Tua palavra neste momento, Senhor, obrigado por ter falado conosco, Senhor, aplica esta palavra nos nossos corações, e que ela ecoe em nós no decorrer desta semana. Pai Celestial, nós nos rendemos a Ti, e pedimos, ó Pai, que essas transformações, que essa mudança ocorra de forma rápida, ágil e eficaz nas nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, nos deleitamos na Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, leva-nos em segurança para os nossos lares, nos proteja ao longo dessa semana. Eu declaro uma semana abençoada, de boas notícias, uma semana de conquistas e de portas abertas para o Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai, e multiplica em nós a Tua graça e o Teu favor. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Venha receber a oração, a ministração dos irmãos aqui, e vá na paz de Cristo em nome de Jesus.